Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Padre Tiago. Estamos juntos, hoje quinta-feira, dia 11 de setembro, essa é a nossa palavra de fé. Vamos meditar hoje com Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus irmãos, ontem nós falávamos sobre as bem-aventuranças e dizíamos que bem-aventurados são todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que sofrem pela causa do Evangelho, que são caluniados, que sofrem com as mentiras dos outros. Hoje o Evangelho, na sequência desse trecho, nos ensina a amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos amaldiçoaram e nos caluniaram. Você talvez possa me dizer, padre, mas isso é muito difícil. Claro que é. Não estou dizendo que é fácil. Na época de Jesus, os fariseus tinham pregado a lei do talhão, que significava, se alguém te batesse numa face, você tinha que dar a outra. Não. Pregavam o contrário disso. Pregavam que se alguém batesse numa face, você tinha direito de bater na face dele também. Era a lógica do revide. Isso só alimentava mais violência. Violência se paga com violência, essa era a lógica. Se alguém numa guerra te matasse um soldado, você teria o direito de matar um dele também. Percebam que essa lógica do revide, da vingança, só alimenta o que há de mais terrível no ser humano, o que há de pior: o desejo de morte. O desejo de fazer justiça com as próprias mãos, que no fundo é uma grande ilusão. Achar que é a gente que vai fazer justiça pelos erros que fizeram contra nós é um grande erro, pois a justiça nunca será plena. A vingança jamais será satisfeita, pois, de fato, a vingança não sacia o coração do homem. Por mais que desejemos que as coisas voltem ao normal, que as coisas sejam reparadas, não é através da vingança que se repara um mal que nós recebemos. Pelo contrário, quando agimos com vingança, quando agimos amaldiçoando também, caluniando também, nós nos rebaixamos ao nível, ao tamanho daqueles que fizeram isso contra nós. No fundo, nos tornamos menores. Quando, ao invés de perdoar, nós revidamos, nós nos apequenamos, nos tornamos pessoas cada vez piores, humanamente dizendo,
nos tornamos cada vez mais frágeis, porque mostramos que talvez a única arma que a gente tenha seja rebaixarmos-nos ao tamanho daqueles que nos ofenderam. Por isso as palavras de Jesus são transformadoras. Ele nos ensina a perdoar. O desafio que Jesus faz a nós e aos seus discípulos é amar inclusive aqueles que nos fizeram mal, inclusive aqueles que nos caluniaram. Isso significa quebrar uma corrente de ódio que pode destruir a humanidade inteira. Se olharmos bem para o nosso mundo, as guerras são causadas por isso. Vingança sobre vingança, revide sobre revide. Isso vai passando de geração em geração, de modo que o ódio se perpetua. E não temos nem vergonha de mostrar para as gerações futuras aquilo que carregamos em nosso coração como ressentimento, como mágoa. Nós não podemos fazer isso com o nosso coração, não podemos entupi-lo de vinganças passadas para um dia jorrar ódio às pessoas que estão à nossa volta. Por isso, o desafio que Jesus faz hoje para nós é esse. Abrir mão de ter razão. Prestem atenção, isso é muito difícil. Abrir mão de reivindicar a razão para seguir livre a vida que temos pela frente. É preciso olhar mais para frente do que para trás. Temos um futuro repleto de coisas boas, mas se ficamos chafurdando, revirando o lixo do nosso passado, talvez não consigamos dar o passo que a vida exige de nós. Meu irmão, eu sei que é difícil, eu sei que aquilo que fizeram contra você doeu, talvez afetou toda a sua família, afetou a sua saúde. Eu sei que aquilo que talvez um dia falaram contra você te machucou muito, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te pedir, diga para o teu passado que o tamanho do Deus que te chama para o futuro é maior. Diga para as pessoas que te ofenderam, eu não vou me rebaixar ao seu tamanho, eu vou seguir a minha vida, pois o que o Deus tem para mim é grande, é grande, é grande demais. Que Deus te ajude a perdoar e a se libertar de tudo aquilo que um dia depositaram na sua vida. Lembre-se, Deus tem coisas enormes, grandes para você se tornar do tamanho daqueles que te ofenderam. Seja grande, olhe para frente. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.